Amém. Glória a Deus. Boa tarde, gente. Como é que vocês estão nesse dia chuvoso, né? Que dia bom o Senhor nos fez. De manhã a gente estava com muito calor, mas agora a gente tem alguns até de blusinha de frio, né? Usando as coisas que estavam guardadas no guarda-roupa há muito tempo. E é isso aí. Gente, hoje eu trouxe uma palavra. Na verdade, é um compartilhar com a igreja do que que o Senhor tem me desafiado a viver como pessoa, como família. E eu trouxe alguns cuidados, né, que nós devemos ter na nossa vida cristã, alguns cuidados, e no final eu vou trazer para você um desafio, tá bom? Então o tema da palavra hoje é cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. É um alerta. E de onde eu tirei esse cuidado? Lá em Efésios 5, 15 ao 16, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Então a palavra, ela nos desafia, né? Nos confronta a termos cuidado com a maneira como nós vivemos. Então, cuidado com o quê? Com a maneira que nós estamos vivendo. De que modo nós estamos vivendo. E no verso 16 diz assim: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Amém? A Bíblia nos alerta para que tenhamos cuidado com a maneira que estamos vivendo. E ao mesmo tempo nos desafia a sermos sábios. Precisamos ter cuidado e precisamos andar em sabedoria. Precisamos caminhar com inteligência. Existem muitos princípios, muitas verdades que nós aprendemos através da palavra de Deus. E a gente precisa ser inteligente para viver essas verdades. A palavra de Deus nos ensina, né, quando a gente casa, a gente vai viver para sempre, até que a morte nos separe com o nosso cônjuge. Tem gente que olha para isso, né, dependendo da relação que você tem, é desesperador. Meu Jesus, sangue de Jesus tem poder, que eu vou ter que viver a minha vida inteira, né, do lado dessa figura. Depois que a gente converte, que aprende esse princípio. Mas eu tenho entendido que se eu tenho esse desafio, né, se a palavra de Deus me desafia a isso, eu preciso ter inteligência e sabedoria para viver esse princípio. Então, se eu sei que eu vou viver para sempre com o Anderson, eu tenho que decidir diariamente fazer uma caminhada leve, alegre, não ficar atrás de confusão, né? Não ficar brigando. Se tiver uma discórdia, já tem logo que resolver, porque é com ele que eu vou ter que dormir à noite, né? Que é com ele que eu vou viver o resto da vida. Então, a gente também precisa ser inteligente para que os princípios e valores se tornem leves na nossa vida. Em todos os detalhes, nas pequenas coisas do dia a dia, tá certo? E aí, dentro dessa perspectiva, né, desse cuidado que a gente deve ter com a maneira de viver, eu trouxe uma historinha que até já foi falada esses dias aqui, o Jader pregou um pouco sobre isso, eu acho, o Anderson também já citou, mas eu trouxe um outro olhar para a gente aprender um pouco com o rico e Lázaro. Eu costumo chamar esse rico, dessa palavra, do pobre rico. Pobre rico e o rico Lázaro, né? Lá em Lucas 16, do 19 ao 31, diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora, deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, cheio de doenças. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham e lambiam as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu. E os anjos os levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado.
Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejavam passar do nosso lado para o seu ou do seu lado para o nosso não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai Abraão, manda Lázaro ir à casa do meu pai. Minha família, eu morri, já estou aqui do outro lado do abismo, não tenho mais esse acesso, mas minha família ainda está lá. Pede a alguém que vá lá socorrer, né? Pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Gente, essa passagem mostra, né, a história de alguém, um pobre rico, que vivia de forma displicente, que vivia de forma desligada das coisas que aconteciam à sua volta. Não dava a mínima importância para Abraão, não dava a mínima importância para aquele pobre Lázaro que estava lá na sua porta diariamente. Só que um dia, Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. E esse pobre rico foi para um lugar de muita tormenta. E hoje eu queria compartilhar com vocês 3 cuidados que nós precisamos ter na nossa vida para que um dia a gente não esteja na situação desse homem rico. Tarde demais, ele percebeu que muita coisa deveria ter sido feita que não foi. Então, nós precisamos aprender com ele. 3 coisas que o homem rico fez tarde demais. Deixou para depois e quando ele foi tentar resolver, já não era mais possível. Precisamos ter cuidado para não errar como esse pobre rico. Ele, depois que morreu, se deu conta, mas foi tarde demais. E o primeiro cuidado que eu queria trazer, né, um alerta para mim e para você, é para a gente ter cuidado, para a gente não orar tarde demais. Deixar sempre para depois. Buscar a Deus depois, orar depois, quando eu resolver isso, ou quando eu resolver isso, ou quando aquele irmão que eu não gosto sair da igreja, porque aí eu vou ir para a igreja, ou então quando eu só vou quando o meu marido for, ou então quando o meu filho mudar, e a gente vai botando vários empecilhos, e às vezes quando a gente decide fazer, já é tarde demais. Ele orou, mas foi tarde demais, quando o tempo já havia passado. Pai Abraão, pede Lázaro gotas de água para refrescar a minha língua. Ele estava sofrendo em um lugar de tormenta. Clamou por Abraão, mas já era tarde demais. Existia um abismo. Ele só conseguiu olhar para cima quando não podia mais ter o acesso. Eu e você, essa noite, nós temos acesso livre ao Senhor. Por que eu vou esperar para mais tarde? Por que eu vou esperar para amanhã? Por que eu vou esperar quando eu estiver mais velho? Se eu posso me posicionar e orar hoje, agora, nesse momento. A Bíblia fala que existe um grande abismo e depois que morremos vai ser tarde demais.
Então, enquanto há vida, enquanto há fôlego, nós precisamos orar. Se você precisa orar, não deixe para amanhã a oração que você pode e que você precisa fazer hoje. Qual é a oração que você precisa fazer hoje? Não deixe para amanhã. No final do culto, o Anderson sempre dá oportunidade para a gente fazer a oração mais importante da nossa vida. Depois, no final do culto, ele sempre dá essa oportunidade da gente entregar a nossa vida para Jesus. É a oração mais importante que nós podemos fazer. E quantas vezes nós deixamos essa oração para depois? Pode ser tarde demais. O tempo de orar para o homem rico havia passado. Cuidado para não deixar para orar tarde demais. Então, o primeiro cuidado que nós devemos ter é para não orar tarde demais. E o segundo, fique atento às pessoas à sua volta. Cuidado, fique sempre atento. O homem rico só viu Lázaro no momento de desespero, né? Quando Lázaro não podia mais se mover e nem se aproximar dele, porque existia um grande abismo entre eles. O rico só percebeu Lázaro quando o rico já estava no inferno. Tarde demais. Existem muitas pessoas especiais à nossa volta e é muito importante a gente percebê-las e valorizá-las. O diabo, ele é campeão em distorcer nos vínculos. Quando as pessoas se aproximam da gente, que a gente começa a enxergar defeitos, né? Começa a enxergar falhas, porque todos nós temos. Ele pega essas falhas e esses defeitos e joga uma grande lupa. E a gente começa a ficar olhando só para defeito e falha. Eu quero hoje, nessa tarde, te desafiar. Valorize as pessoas que têm à sua volta. Escolha olhar para o que elas têm de bom. Escolha olhar para o que elas têm de importante, né? O que elas fazem por você. Seja grato por isso. Precisamos amar e valorizar as pessoas quando elas ainda estão vivas e estão perto. Eu não sei se você já foi a algum velório. Eu tenho pavor velório, mas eu já tive que ir algumas vezes. E uma vez eu fui num velório e tinha era um senhor já, um homem bem idoso, mas tinha uma filha que ela gritava, que ela chorava desesperadamente naquele velório. E depois as pessoas ficavam comentando, né, que ela era a filha que não tinha contato com aquele pai, que não respeitava, que era, né, foi botando lá vários defeitos na filha. Mas o que eu entendi é que talvez ela tinha tanto para agradecer para aquele pai, ela tinha tanto para expressar para aquele pai, mas ela deixou para depois. E aí depois que a pessoa está morta, é tarde demais, né? As rosas que a gente manda, ela nem vai saber que chegou lá. Então, a gente precisa expressar e amar enquanto vida temos e enquanto o outro vida tem. Às vezes, nós amamos pessoas distantes, idealizadas. Por exemplo, hoje a gente tem muito essa coisa de seguir pessoas, né, de ser fã de pessoas. Hoje nós temos muitos pregadores na internet, e isso é muito bom, gera muito conteúdo, conhecimento. Mas, às vezes, quando a gente tem um problema, quando a gente tem uma situação, quando a gente está vivendo uma dificuldade na nossa casa, na nossa vida, a gente tem ali nosso líder de célula, a gente tem ali o nosso supervisor, a gente tem ali o nosso pastor de perto, que a gente, às vezes, nem valoriza. Por quê? Porque eles estão tão perto, a gente vê tão perto os defeitos, né? Que a gente gosta de ter vínculos cheios de idealização. Pessoas distantes, que a gente imagina que elas são de uma forma que às vezes elas nem são. Então, nós precisamos valorizar quem está com a gente, quem está perto, mesmo com defeito, mesmo, né, com
não tantas qualidades, mas às vezes a pessoa tem uma qualidade que faz toda a diferença. Olhe para essa qualidade e valorize. Seja intencional em relação a esse tipo de atitude. Nós precisamos ter um movimento de gratidão. Nós precisamos ter... Esses dias eu recebi várias comidinhas. Gente, para mim é um desafio. Eu recebo muito amor e muito afeto da igreja através de comida. Recebi um pão de coco maravilhoso da padaria dos meninos, que abriu agora, uma delícia. Recebi um bolo maravilhoso, mole da Janinha. Recebi comida. Eu sinto o amor de Deus e a gratidão, né, das pessoas em relação a gente. Enquanto vida nós temos. Porque depois que a gente morrer, né, amor, ninguém vai mais poder comer aquele bolinho de coco. Talvez os meninos até queiram mandar, mas ninguém come mais, né? Então, faça isso, se movimente na sua família, com seus pais, com seus amigos. Se movimente, tenha um coração grato às pessoas que estão perto de você. Pessoas do nosso trabalho, pessoas da nossa célula, da nossa igreja local, vizinhos, pessoas que passaram por nossas vidas, às vezes até de forma bem rápida, mas super significativa, sabe? Alguém que morou um mês perto de você, mas que fez a diferença, que liberou uma palavra sobre a sua vida, que mudou a direção, alguém que te apresentou Jesus, alguém que te chamou para a célula e a partir dali sua vida foi transformada. Eu e o Anderson temos eterna gratidão. As pessoas que nos levaram para a igreja, né, que nos apresentaram Jesus, hoje eles não são mais da igreja, infelizmente, mas nós temos eterna gratidão, né, porque eles foram alguém que fizeram a diferença na nossa vida. Outro dia eu fiquei tão emocionada, eu recebi uma ligação de uma mulher que queria alugar a nossa casa na Baleia. E aí eu vi que ela tinha um sotaque, a gente começou a conversar e foi muito legal a experiência, né, de ouvi-la dizer que há muitos anos atrás, ela era vizinha do meu irmão. E a filha dela, bebê, recém-nascida, se engasgou. E ela saiu desesperada, correu para o meio da rua, começou a gritar. Meu irmão ouviu, correu e salvou a vida, né? Conseguiu desengasgar a bebezinha e salvou a vida dela. E ela me ligou para alugar a casa e contando toda essa história, né? Dizendo, até hoje eu já me mudei, não moro mais na rua do Olavo, mas até hoje eu tenho gratidão e um vínculo com ele. E eu vi ele falando que você alugava casa, né? Você, irmã dele, alugava a casa, ela alugou a minha casa. Então, assim, tão lindo de ver o coração daquela mulher. Até hoje levava aquela história em forma de gratidão. Você lembra a pessoa que te apresentou a Jesus? Cadê essa pessoa? Sempre que você tiver a oportunidade, agradeça, obrigada, porque a melhor escolha que nós podemos fazer na nossa vida é a escolha por Jesus. Cuidado para não reconhecer as pessoas tarde demais. Viva os vínculos intensamente. Viva os vínculos intensamente, sempre que você puder. Seja grato em palavras, em mensagens, em atitude. Amém? E o terceiro cuidado é para não lembrar da salvação da sua casa tarde demais. Então, o primeiro, vamos ter cuidado para não orar tarde demais. O segundo, vamos ter cuidado com os vínculos, né? A percepção das pessoas que estão à nossa volta, sempre com um olhar de gratidão. E o terceiro cuidado é para não lembrar da salvação da nossa família tarde demais. O pobre homem rico lembrou da sua casa tarde demais. É um grande perigo quando vivemos o hoje como se não existisse a eternidade. Vai existir o dia, eu quero ou você não, que nós vamos ter acesso a um desses lados. E vai existir um abismo, que nós vamos até desejar o outro lado, mas a Bíblia fala que existe um abismo que separa. Não podemos viver como se não tivesse a eternidade. Eu preciso te dizer essa tarde que a eternidade existe. A eternidade é real. A forma que a gente vive aqui vai determinar onde será a nossa eternidade. O pobre homem rico agora está no inferno, querendo que alguém
faça algo que talvez ele deveria ter feito. Valorizado, né, e buscado e orado, desejando que alguém agora vá lá na sua casa, né, e avise para eles que vai existir uma eternidade, que existe um lugar de tormento e que eles não podem ir para lá. Só que era tarde demais. Eu e você tem essa oportunidade hoje de chegar na nossa casa e dizer: família, existe um lugar de tormento. Nós precisamos pensar na eternidade hoje, porque a eternidade é real. Talvez aquele jovem rico pensou: por que eu não fiz? Por que eu não fiz? Eu quero te dizer que todos os dias nós temos oportunidade de ser a nossa melhor versão. Que essa pergunta nunca esteja na minha boca e na sua boca. Por que eu não fiz? Que seja, graças a Deus que eu fiz. Né? Graças a Deus que eu me movi. Obrigado, Senhor, porque o Senhor era comigo quando eu me movia nessa direção. Por que eu não enxerguei antes? Outra pergunta. Será que não estamos distraídos demais com a vida do outro, que não conseguimos enxergar a nossa própria vida, o nosso próprio caminhar, as nossas próprias posturas que estão acomodadas em determinadas áreas da nossa vida? Esse é um confronto para mim e para você. Por que eu não tive outra atitude? Você tem sempre a oportunidade de ter uma atitude melhor. Não desperdice. As chances aparecem. Sempre vão ter oportunidades para você ter a melhor atitude a partir dali. A minha vida é um teste diário para me ter uma boa atitude. Quantas situações eu vivo que eu tenho que respirar fundo e ter uma boa atitude. É a oportunidade que eu tenho de agir diferente, de agir com nobreza. Amém? Porque eu não levei a sério o que foi dito. Quantos conselhos acabamos ignorando? Quantas pessoas perdem de desfrutar maravilhas porque querem sempre fazer as coisas do seu jeito, mesmo que os resultados sejam os piores possíveis. Se eu olho para a minha vida e vejo que tem áreas que tem que melhorar, para de ser teimoso, começa a procurar ajuda, começa a se mover naquele lugar que muitas vezes você fica preso porque você aprendeu na sua casa assim, porque você viu seu pai fazer assim a vida inteira, ou porque a sua mãe sempre fez assim. Eu lembro de uma história que eu ouvi de uma pastora, que a mãe dela era muito, muito, muito organizada. A minha mãe também é, mas essa história não é minha, não. É de outra pessoa. E ela disse que quando ela chegava em casa, elas tinham que entrar assim, tinha que botar o pano de chão e tinha que ir andando assim no pano de chão para poder não sujar a casa, não bagunçar. E ela dizia nesse testemunho que ela sofria muito com aquilo, achava um absurdo ela chegar na casa dela e não poder caminhar normalmente. Mas ela disse que quando ela teve a casa dela, um dia ela percebeu que ela estava colocando os filhos na mesma condição dela. Quando os filhos chegavam em casa, ela jogava o pano para que o filho entrasse também assim, para que não sujasse a casa. Então, a gente precisa realmente estar atento, porque muitas vezes a gente está reproduzindo na nossa vida, na nossa família, aquilo que nos atormentava, né? Na nossa família de origem. Precisamos sempre estar atento. Procure conselhos, né? Para que você realmente esteja crescendo nessas áreas. Porque eu não prestei atenção naquilo que estava diante de mim. Agora ele ora, mas não adianta mais, né? O rico. Agora ele valoriza Lázaro, mas não adianta mais. Agora ele lembra da família, mas não adianta mais. Infelizmente, muitas pessoas deixam para lembrar tarde demais. Cuidado. Muitas pessoas deixam para fazer algo quando já é tarde demais.
E hoje eu quero trazer essa alerta para você. Desperte aí no seu lugar. Não deixe para depois. Não deixe para depois. Muitas vezes só reconhecemos o valor da saúde quando perdemos. Quantos conselhos nós ouvimos, a importância do exercício físico, a importância de uma boa alimentação, mas a gente vai vivendo, só dá valor à saúde quando perde. A maioria das pessoas deixa para reconhecer o valor do filho quando perde. E esse filho, quando perde, eu não falo nem de uma morte física. Eu falo quando você perde o filho porque você não ensinou, não enraizou na palavra de Deus. Seu filho, de alguma forma, estava sendo enraizado em algum lugar. Quando chegou na adolescência e na fase adulta, você nem reconhece. Por quê? Perdeu aquele filho, perdeu o coração desse filho. Precisamos estar atentos. Cuidado. A maioria das pessoas deixa para reconhecer o valor do casamento quando já não tem mais volta. Quantos casais ficam se ferindo desnecessariamente? Ficam se ferindo, se magoando, se ferindo. Às vezes, um dos dois não aguenta mais, pede para sair. Você quer uma oportunidade, mas já às vezes é tarde demais. Então, vamos ter cuidado com isso. Só que você pode ter deixado... aqui diz que muitos casais se separam, né? E um dos casais querem porque querem voltar, só que o outro não quer mais. Tudo que você queria talvez era uma chance, só que você pode ter deixado para mudar tarde demais. Então, se você tem a oportunidade de ser o melhor marido, seja... gente, me ajuda. Se você tem a melhor oportunidade de ser o melhor marido, seja a melhor esposa. Porque se você pode ser tarde demais, tá certo, gente? Não deixe para perceber o quanto as pessoas são importantes depois de perdê-las. Esses dias eu ouvi um testemunho de um homem, né? A esposa saiu de casa e ele, bem desesperado, já tinha perdido muitos quilos, sofrendo, procurou a escola de casamento e ele, né, ouvindo lá o testemunho dele e pedindo ajuda porque queria mais uma chance. Mas a esposa entendeu que era o limite dela, que ela não aguentou, que ela já tinha dado todas as chances e ele não tinha mais a chance que ele queria. Então, ele queria mudar, mas tarde demais. Não deixe para orar quando já estiver no inferno. Não deixe para lembrar o quanto o outro é importante no inferno. Quantas pessoas estão lembrando do pai, da mãe, da família? Tarde demais. Quando não tem mais o que ser feito. O que você está esperando para reconhecer o valor do próximo? Dos seus pais, da sua família, dos seus irmãos, dos filhos, do cônjuge. Vai esperar perder? Cuidado, porque pode ser tarde demais. Em meio aos diversos defeitos que eu tenho, que são muitos, eu escolho amar e honrar o meu marido todos os dias da minha vida. No nosso dia a dia. Né, amor? No nosso dia a dia, no ordinário, na nossa rotina. Não é aqui, não. Estou falando aqui porque cabe na mensagem. Mas eu honro ele no dia a dia, quando a gente toma nosso café, quando eu escuto ele, quando eu acolho ele, quando eu sei abraçar, quando eu quero brigar, mas eu decido beijar. Então, são em todos os dias, nas pequenas coisas, eu escolho honrar e amar no ordinário. Meus filhos, eles sentem o meu amor por eles nos simples gestos da nossa vida no cotidiano. É quando eu faço com muito carinho o que todos os pais fazem. Um lanche, mas eu faço com todo o amor, com todo o carinho que eu posso, com suco, quando eu promovo um momento, quando eu dou importância ao que ele diz, no dia a dia, nas coisas simples, no cotidiano. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Um chá, uma sopinha, uma mensagem, você pode mandar uma mensagem, uma ligação que pode ser importante para outra pessoa, um abraço, um beijo.
Não deixe para amanhã o beijo que você pode dar hoje. Se você está aí do lado do seu marido, dê um beijinho nele. Não perca esse tempo. Essa palavra é um convite. Aí, tá bom, só um beijinho, gente, calma. Essa palavra é um convite à introspecção. Hoje é o dia da autoavaliação. Hoje é o dia da gente se olhar. Talvez você pense assim, fulano devia estar ouvindo essa palavra para ele se importar mais comigo. Não, esse confronto é para você. O confronto é para que você se importe, para que você se mova. Hoje eu te convido a se olhar no espelho e encontrar as suas posturas erradas que precisam ser trabalhadas. A gente só consegue mexer, a gente só consegue sarar na ferida que a gente encontra, né? Na dor que a gente encontra. E para isso a gente precisa procurar, buscar. Coisas que talvez precisam ser tiradas do seu comportamento, das suas atitudes. As nossas atitudes é quem revelam quem nós somos. E nós que cremos na palavra de Deus, né, que declaramos isso, temos que ter atitudes coerentes com o que a gente fala. Então, as nossas atitudes precisam estar realmente condizentes com a palavra de Deus. Onde está a deformidade do nosso caráter? Onde estão as manchas? O que precisa ser mudado? Não deixe para mudar amanhã o que você precisa mudar hoje. Eu sei que você sabe o que você precisa mudar, mas eu vou te dar uma dica. Se você não sabe, está em dúvida, acha que é tão bom o suficiente que não precisa mudar muita coisa, eu te aconselho a tomar um chá antes de maracujá, assim, com camomila, e orar bastante e pedir um feedback do seu cônjuge. Ele é o melhor espelho que a gente tem, gente, é o nosso cônjuge, porque ele está com a gente todo o tempo. Então, ele vai saber direitinho o que você precisa melhorar. Se você não estiver, assim, sabendo muito bem, né? Não estou enxergando, meu espelho está muito turvo. Peça feedback do cônjuge, peça feedback do líder, peça feedback dos seus filhos, que você vai encontrar matéria-prima para você trabalhar esses dias. Não deixe para amanhã o que você precisa mudar hoje. E eu tenho, né, dentro de todos esses alertas, esses cuidados que eu trouxe hoje, eu tenho agora, no final, um convite especial para você. Eu queria te convidar a fazer da sua casa, da minha casa, uma extensão do céu. O Senhor nos chamou para que a gente jamais fosse parar naquele lugar daquele rico. Ele nos chamou para habitar no céu já a partir de agora. A nossa casa já precisa ter esse cheirinho de eternidade, né? A nossa casa já precisa apontar para a eternidade. Amém? Lá em Mateus 6, vou ler aqui do 6 ao 10, diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam igual a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. É essa oração que nós temos que fazer, que venha o reino do Senhor para a minha vida e para a minha casa, que o céu se estabeleça na minha vida e na minha casa. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aonde o nome do Senhor é santificado? Na minha vida, no meu casamento, na minha família, na minha casa, na minha cidade. Eu preciso ser esse lugar que habita a santidade do Senhor. Santifica, Senhor, o teu nome em mim, que venha o teu reino.
Quando eu declaro o reino do Senhor na minha vida, o governo não é mais meu. O governo é o governo do céu. O governo é o governo do Senhor. Então eu não faço mais o que eu tenho vontade. Eu faço o que o Senhor deseja que eu faça. Quando nós declaramos venha o teu reino, nós estamos dizendo venha o teu governo, venha o teu domínio, venha o teu senhorio. Uma das coisas que eu mais peço ao Senhor é o domínio dele sobre mim, sobre a minha carne, sobre as minhas vontades, sobre os meus impulsos carnais. Amanhã, terça-feira, a gente vai fazer o curso sobre as relações interpessoais. A gente fala sobre ser sanguíneo, né, ser melancólico. A gente vai aprender um pouco sobre isso. E eu sou uma pessoa muito sanguínea. Então, todo o tempo, Senhor, o teu senhorio em mim, que eu não faça a minha vontade, que eu não diga o que eu tenho que dizer, mas que o Senhor tenha o domínio sobre a minha vida. Venha reinar, Senhor, na minha vida, na minha família, nos meus negócios. Venha reinar nas minhas atitudes. Venha reinar no meu comportamento. Não faz sentido eu dizer o quanto eu amo o Senhor, eu adorar o Senhor, eu proclamar o Senhor, se a minha atitude é diferente, é de acordo com as minhas emoções, muitas vezes desorganizadas. As minhas atitudes precisam revelar que existe um governo sobre mim e esse governo é do céu. Amém, gente? É um desafio para a gente, viu? Que venha o teu reino. Isso é o céu na minha casa. Está escrito que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Se eu estou pedindo para que a realidade do céu seja a realidade da minha casa, eu estou orando, né? Para que a minha casa seja um pedaço do céu. Eu estou pedindo ao Senhor o governo dele sobre a minha casa. Quando eu oro que venha o teu reino, eu estou entregando o governo da minha casa. Todos os cômodos. O meu quarto, quem governa é o Senhor. Na minha cozinha, quem governa é o Senhor. Na minha sala, na minha TV, no meu celular, o governo é do Senhor. Não são as minhas vontades, não são os meus desejos, mas a vontade do Senhor sempre se estabelecendo. Eu entrego o governo da minha casa. Só faz uma oração dessa quem tem coragem para render o coração diante de Deus e ser moldado. Porque quando eu peço o governo de Deus, eu abro mão de mim mesma. Eu abro mão das minhas vontades, eu abro mão dos meus desejos. Eu digo, Senhor, a tua vontade, assim na terra como é no céu. Eu quero viver o cheirinho da eternidade na minha vida e na minha casa. Amém, irmãos? Precisamos orar ao Senhor para que o nosso coração esteja alinhado com o coração de Deus, fazendo radicalmente a sua vontade. Gente, com muito amor e carinho. Não dá para ser meio crente. Ou você é, ou você não é. Eu respeito, eu oro pelas pessoas que estão em processo. Mas se posicione. Às vezes é até feio. Que venha o céu na sua casa. Não dá para a gente viver meio céu. A palavra diz que existe um abismo. Ou é um lado, ou é o outro. O que você faz hoje vai apontar para o lugar que você está indo. Não vivamos por sentimentos, mas por valores e princípios nos quais acreditamos. Eu não vivo pelo que eu desejo, eu não vivo pelo que eu sonho, eu vivo pelo que o Senhor me direciona. Eu vivo pelo que o Senhor me desafia. Quando pensamos em inferno, nós lembramos de quê? De ódio, de ressentimento, de brigas, de confusão, de gritos, de medo. Um lugar terrível, cheio de dor, desespero, angústias, aflições. Mas quando eu penso no céu, você pensa em adoração. Olha aqui os adoradores. Comunhão, perdão, louvor, amor, paz, alegria, júbilo
e é tudo que Deus quer que tenha na nossa casa. É isso que o Senhor sonha para as nossas casas. É isso que é o céu na terra. Deus quer que na sua casa tenha muita adoração, muita comunhão, seja um lugar de luz. Que a sua casa seja um lugar da manifestação da glória e da presença de Deus. E que o céu, o que o céu é, presença de Deus, é presença do Espírito Santo. Céu é presença de Deus, é presença do Espírito Santo. E o inferno é ausência de Deus, ausência do Espírito Santo. Eu citei algumas características de inferno e de céu. É só você olhar para a sua casa. Minha casa tem perdão, a minha casa é comunhão, a minha casa é adoração. O céu já está se estabelecendo, amém? E nós precisamos nos posicionar em nome de Jesus. Que a sua casa seja um lugar da manifesta glória da presença de Deus. Onde a presença de Deus está, o céu se estabelece. Então nós precisamos clamar, nós precisamos adorar, declarando o céu em nós, o céu na nossa família, o céu na nossa casa, que as nossas vontades sejam eliminadas, sejam colocadas no lugar delas, porque nós estamos aqui para declarar o governo do Senhor sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Eu desejo que na minha casa e na sua casa reine a presença de Deus no dia a dia, todos os dias, nas coisas simples, no ordinário. Muitas vezes a gente busca grandes conferências, a gente busca momentos que a presença de Deus é manifesta. É muito legal, muito importante, nós aprendemos muito. Mas o céu é estabelecido no dia a dia, nas pequenas coisas, na minha casa e na sua casa. Senhor, essa noite eu te peço que venha o teu reino sobre nós. Vamos adorar o Senhor, amém?